nossos olhos. Senhor, nós estamos em tua presença. Esta noite nós temos alegria por isto. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Cremos que tu recebestes cada um dos nossos louvores. E agora, Senhor, fala-nos por intermédio da tua palavra. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém e amém. Amados, abra a palavra do Senhor. Obrigado, Luterinho. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Romanos. Eu convido os irmãos a abrirem comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Desejo que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Diz assim o versículo 1 de Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver a vós, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que estejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Amém? Amados irmãos, nós temos a felicidade de
estarmos juntos, trabalhando em todos aqueles capítulos e todos aqueles versículos que diariamente escutamos. Já tivemos juntos a felicidade de entender toda a biografia de Cristo. Estudamos juntos todo dia Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora estamos encerrando o livro de Atos. E como Deus nos abençoou com os irmãos da igreja em Planaltina de Goiás, e agora está nos abençoando com os irmãos da igreja no Pedregal. Inclusive pastor do Pedregal, Cristiano, voz bonita, né? Voz de locutor, fantástico, fantástico. E que estudos extraordinários. E agora, irmãos, esta semana, nós vamos começar simplesmente o estudo. Creio que terça-feira, amanhã nós teremos o último estudo sobre Atos. E terça-feira começamos Romanos. Terça-feira iniciamos o estudo do livro de Romanos. Amados irmãos, o que é Romanos? Romanos nada mais é, nada menos é do que o evangelho explicado, do que o evangelho discernido, do que o evangelho simplesmente posto em uma mesa, como maravilhosas porções inefáveis para que possamos nos alimentar de forma extraordinária. O texto do livro inteiro atrela a carta ao querido apóstolo Paulo. Sim, não há dúvidas de que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos. A maioria dos grandes intérpretes da palavra de Deus e historiadores dizem que Paulo aqui está exatamente no final de sua última viagem. No final de sua terceira e última viagem, e veja que, se você abrir em Atos capítulo 20, como foi emocionante, simplesmente a despedida do apóstolo Paulo ali da igreja de Éfeso. Ele pega, ele explica, ele discerne, ele dá ordens, ele diz exatamente como os presbíteros da igreja deveriam ser. Há um choro generalizado, lágrimas para tudo que é canto, homens se abraçando e se beijando, num clamor muito grande, porque Paulo tinha certeza e Paulo tinha dito: não vos verei mais, vocês não verão mais a minha face. Paulo era amado, Paulo era simplesmente amado por todo aquele povo, e a Bíblia diz que eles se jogam ao pescoço de Paulo e beijam e choram e simplesmente se ajoelham ali na praia e oram e agradecem a Deus. E Paulo vai a Jerusalém, levando uma oferta muito grande para os irmãos que estavam literalmente passando fome em Jerusalém. E de Jerusalém ele simplesmente queria agora ir a Roma, e de Roma ele queria atingir a Espanha. Como é que nós sabemos disso? Se você pegar direitinho comigo agora a sua Bíblia, você verá que em Romanos capítulo 15, você tem um motivo pelo qual Paulo quer estar com os irmãos em Roma. E quando você pega Romanos capítulo 15, de forma muito clara, Paulo diz o seguinte, para o lado leste do mapa mundi, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já fui de Jerusalém até os limites do império, ultrapassando até os limites do império. Para o lado oeste, eu já caminhei praticamente toda a Europa. Agora, eu quero chegar aonde não consegui ainda chegar. Eu quero chegar na Espanha. Por isso, irmãos, em Roma,
que eu não conheço ainda, quero conhecer. Já ouvi falar da fé de vocês em tudo que é canto. A igreja de vocês é mais do que famosa, é extraordinária, é fantástica. E eu quero repartir com vocês algum dom, mas eu quero estar aí com vocês porque eu sei que vocês também têm dinheiro. E eu quero dinheiro para poder chegar na Espanha, aonde ainda não cheguei. Veja que em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 14, Paulo explica exatamente isso. E no versículo 22, depois do 14 até o 21, quando ele disse que não tinha mais onde evangelizar, que ele tinha chegado em tudo que é canto, aí no 22 ele diz assim: esta é a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Porque ele queria visitar, mas não podia, porque ele tinha que confirmar igreja após igreja, igreja após igreja. É muito trabalho. Mas agora, não tendo já campo de atividade, você pode imaginar isso? Você chegar no final da vida e dizer: preguei aonde eu tinha que pregar, e agora eu vou para um canto que não sei se Deus me designou, mas eu vou porque eu quero estar. Olha que fantástico, Paulo. Mas agora, versículo 23, já não tendo campo de atividade nestas regiões, porque eu fiz tudo. Ele foi claro em Atos 20, todo o conselho de Deus eu vos ensinei. Eu fiz tudo. Já não tenho mais o que fazer ali, desejando há muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Ou seja, eu quero atravessar Roma, eu quero chegar na Espanha. Versículo 24. Pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhados. Ou seja, estou sem grana, estou sem dinheiro, e não tenho vergonha de pedir dinheiro para vocês, porque eu sei que vocês têm. Eu quero que vocês me financiem. Preciso que vocês me financiem. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco para a vossa companhia. Mas agora, nesse momento histórico, eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. A gente sabe que ele chegou em Jerusalém, mas Deus tinha outros planos para Paulo. Em Jerusalém ele é preso, ele apela para César, porque via sua morte muito próxima. E ele chega em Roma, e em Roma ele chega e não desfruta do amor dos irmãos, mas de uma cadeia fria, triste. Chegou um ponto no final da sua vida que ele diz: Timóteo, vem. Todos me deixaram. Eu não me deixaram. Vem, Timóteo, e traz uma capa. O inverno está chegando. Eu não quero morrer de frio. Traz também João Marcos, porque ele me é extremamente útil. Traz o menino. Ele agora é absolutamente útil. E Paulo morre em Roma. Amados irmãos, o que é o livro de Romanos? A igreja em Roma não conhecia Paulo. Paulo, infelizmente, antes de chegar em algumas cidades, ele já era antecedido por inimigos do Evangelho. A carta que ele manda por intermédio de Febe, diaconisa em Cencreia, é simplesmente uma carta para explicar para a igreja o evangelho que ele pregava. E os irmãos, discernindo o evangelho que ele pregava, poderiam sim decidir se era Paulo um homem ou não de Deus, se tinha sim a possibilidade de ter recursos em suas mãos, e se sim, seria enviado para a Espanha. E mal sabia Paulo que escreveu o tratado mais profundo sobre o Evangelho. Mal sabia Paulo que ele estava sendo tomado pelo Espírito Santo, e o que ele trouxe nesse livro, impossível a ele era
de trazer à humanidade se não houvesse uma ingerência completa e absoluta do Espírito Santo. Mal sabia Paulo que escreveria a ele o maior de todos os tratados sobre o Evangelho. E eu quero lhe chamar a atenção esta noite para Romanos capítulo 1, que simplesmente traz a grande definição do Evangelho no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isto é o Evangelho. E é este livro que nós começamos a estudar a partir de terça. É este livro que chegará no teu WhatsApp a partir de terça. Ficou sob a responsabilidade da sede o estudo sobre Romanos. E eu quero te desafiar a fazer do estudo de Romanos um grande campo de evangelismo. Você pode imaginar a figura que está aqui por trás desta mensagem? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você sabe que figura está aqui? A figura de um leão enjaulado, de uma fera esfameada, louca por atingir sua presa. Assim é o Evangelho. O Evangelho é a mais nobre e forte palavra de todos os tempos, porque ela veio exatamente de Deus, e absolutamente irresistível, é palavra que atinge a absolutamente todos. Quando se menos espera, o Evangelho atinge a todos. Quando se menos pensa, o Evangelho nos agarra e nos tritura. Quando se menos imagina, a velocidade do Evangelho percorre distâncias tão exageradas que ninguém do Evangelho escapa. Eu te convido a ser um pregador do Evangelho, a pegar os áudios e simplesmente transportar para todos os amigos. Você estará fazendo algo que é precioso. Escute, você estará somente abrindo a jaula. Deixa que o resto, o Evangelho fará. Só abra a jaula e deixa o leão, ele sabe fazer o seu trabalho. Só abra a jaula. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu quero esta noite trabalhar com os irmãos em 3 grandes personagens da história da igreja, que tendo lido o livro de Romanos, tiveram sua vida absolutamente mudada. E eu quero lhe provar historicamente que se esses 3 homens, impossível do Evangelho atingi-los, o Evangelho os atingiu e a história da igreja foi rachada. Ah, irmãos, o Evangelho atinge a qualquer um. O primeiro deles era um jovem rapaz, absolutamente feliz de viver no ano 354 depois de Cristo. Seu nome, Agostinho, não da grande família, mas o grande filósofo cristão, Agostinho de Hipona. Quem era Agostinho? Agostinho era filho de uma senhora chamada Mônica, que tadinha, como muitas das irmãs que aqui estão, serva de Deus no primeiro século. Temente ao Senhor no primeiro século. Só que era esposa de um homem que simplesmente não queria nada e absolutamente nada do Evangelho. Seu esposo, oficial do exército romano da 2ª patente, longe das tradições de Cristo,
absolutamente revoltado pelo fato de sua esposa servir a esse tal de Crestos, que era como os romanos chamavam Cristo. Esse homem olhava para sua esposa e dizia: Mônica, tu estás louca. Mônica, não me separo de ti, porque tu melhoras a cada dia. Mônica, eu não te deixo por outra romana, porque eu não sei o que há em você. Mas essa história de Crestos é loucura absoluta. Você pode imaginar você tendo o seu filho, vendo o seu filho crescer, e você fala dele de Cristo, e o instrui no caminho do Senhor, e seu marido levando a peça rara para o inferno. Você tem essa dimensão? Você em casa lutando, orando, jejuando, pedindo, sendo submissa ao seu marido, trabalhando, lutando e falando de Cristo para o seu filho. E o seu marido simplesmente dizendo: meu filho, lembre-se, sua mãe é mulher. As mulheres no Império Romano, meu filho, elas não conseguem entender bem as coisas. Elas não conseguem discernir bem as coisas. Inclusive há uma discussão, filhos, se mulheres têm alma. Se têm alma. Se um dia chegarão a alguma posição. Filho, sua mãe só sobreviveu porque o pai de sua mãe não a matou. Porque o normal é quando nasce mulher, a gente joga fora. Meu Deus, isso só serve para reprodução. E o exército romano está bem. O exército romano está bem. Filho, você já imaginou a pobre da mãe, de manhã, de tarde, de noite, dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus é vivo, você precisa servir Jesus. E o pai dizendo: filho, ela está louca, vamos para o bordel. O nome não era bordel, muito menos cabaré. O nome era Águas Quentes e Termais do Polés. Olhe para cá. Um menino desse um dia vai aceitar Jesus? Quem é, na vida de um homem, o seu grande arquétipo? Diz para mim quem é. É seu pai. Normalmente filhos querem ser como o pai. Filhos querem falar como o pai. Filhos querem andar como o pai. Filhos querem discernir como o pai. O pai é o arquétipo. Amados irmãos, escutem por gentileza. Vozes femininas no início do cristianismo. Se um dia as irmãs puderem adquirir, adquiram. Isso aqui é um dos livros mais preciosos de história cristã e da influência das mulheres na história da igreja. Esse livro prova que tivemos pastoras na época do Senhor Jesus Cristo, pastoras após o Senhor Jesus Cristo. Tivemos, inclusive, presbíteras. Olha que interessante. Interessante. Tivemos, posição dela, mas está ótimo, né? Até mulheres perto de apóstolos, sendo consideradas grandes no meio dos apóstolos. É um livro extraordinário e ele conta sobre esta mulher chamada Mônica. Escutem por gentileza, irmãos, e vejam se um moleque desse tem como aceitar Jesus Cristo. Olha que interessante. Confissões de Santo Agostinho, desde a adolescência. Vê se não é mais ou menos igual aos nossos. Eles estão lá embaixo, eu posso então falar. Ardi em desejos de me satisfazer com coisas baixas. Quanto mais baixo, melhor. Entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores. Mesmo sabendo que minha alma apodrecia, eu era meu pai. Descrição desta mãe. Minha mãe era serva de todos.
e a mais serva de todos os servos. Todos que conheciam minha mãe louvavam, honravam, amavam profundamente, por sentirem nela a tua presença, ó Cristo, comprovada pelos frutos de uma vida santa. Tinha sido esposa de um só marido, cumprido o seu dever para com seus pais, governado bem a casa, e não fechava os olhos sem interceder por mim. Deus escuta a oração de mães. A oração de uma mãe chega ao céu. Esse menino era um gênio. E esse menino sai pelo mundo financiado pelo pai para estudar retórica, para estudar história, para estudar lógica e para ser um dos grandes tribunos romanos de sua época. Mas ele conhece o bispo Atanásio, um dos grandes homens de Deus. E o bispo Atanásio começa a seduzi-lo pela palavra de Deus. E ele vai se aproximando da palavra, o quê? De Deus. Escute agora. Determinada tarde estava debaixo de uma figueira. E com os olhos cheios de lágrima, estava lendo Romanos. E dizia em meu coração: e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Quando será que tu has de perdoar nossas culpas? Sentia-me preso ao passado. E por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo ainda? Não consigo me livrar das minhas impurezas e imoralidades sexuais. Debaixo dessa figueira, irmãos, estou agora com o livro Servos de Deus. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ele debaixo dessa figueira, simplesmente ele ouviu uma voz que ele não sabia de onde veio, porque tinha menino correndo. E você sabe que menino correndo é alegria, e ele debaixo da figueira, porque ele lia a palavra de Deus, e ele se sentia mal, ele se sentia péssimo, ele se sentia baixo e vil, mas ele não tinha forças para se libertar. E aí o que aconteceu? Ele ouviu uma voz que ele não sabe discernir até hoje, dizendo: tole legere. Toma e lê. Escute, estas palavras que algumas crianças gritavam em seus jogos infantis, flutuavam no jardim e chegaram aos meus ouvidos. Olhei para o lado e vi a carta de Romanos em minhas mãos. Veio-me o tolere legere. E abri por coincidência em Romanos 13 e 14. Não em orgias, ou em bebedices, não em imundícies e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Escute, não quis ler mais nada, nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam o meu coração todas as trevas da dúvida, pus-me a chorar, e simplesmente ardeu em meu coração uma luz. Levantei-me, outro,
E o resultado foi o maior filósofo cristão desde a era do apóstolo Paulo. O homem que sustentou a igreja num mínimo de conhecimento. Sim, ele tinha muitos erros em sua teologia, mas Deus nos leva à medida que podemos servi-lo. Ele era um homem de sua época. Mas a igreja se sustentou, o gnosticismo não entrou, arminianismo veio depois e consertou pequenos problemas que ele teve. Mas naquele momento ele se torna um homem fundamental e por intermédio dele a fé é segura em todo o Ocidente. Está se lembrando agora de alguém que você diz, esse nunca vai aceitar Jesus? Está se lembrando de alguém agora que você pensa que esse nunca vai se quedar ao Evangelho? O Senhor te faz vir à mente agora alguém que você simplesmente já orou, e você diz, Senhor, tem misericórdia, pelo menos que seja na última hora que esse ser se salve. Eu venho com boas notícias do céu para ti. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abre a jaula, deixa o leão sair e tu verás a glória do Senhor a invadir. Abre a jaula, envia a ele a palavra, crê no Senhor Jesus, porque ele transforma o mais vil pecador, mais triste homem, e louvado seja o nome dele. Mas pastor, eu não conheço ninguém assim. Na verdade, nunca me apresentaram Fernandinho Beiramar. Eu conheço, diz assim para mim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quem eu conheço, pastor, diz, meu pai foi, minha mãe foi, meu tio foi, meu bisavô foi. E ninguém me tira deste caminho, porque eu creio que eu estou servindo a Deus. Então Romanos também vai nos ajudar a ganhar esta alma para Cristo. O segundo personagem que eu quero trabalhar esta noite em nome do Senhor Jesus foi um menino que cresce numa família numerosa e seu pai vê que ele tem genialidade. E seu pai diz, vou pegar todos os meus recursos, tal como o pai de Agostinho fez, vou investir no conhecimento desse menino, porque os irmãos dele são limitados. Eu vou investir nesse menino e esse menino vai nos resgatar. Ele vai terminar em Erfurt, direito, vai ser um dos maiores juristas de todos os tempos. E meu filho, Lutero, Martim Lutero, vai. O menino foi. O menino aprendeu tudo sobre retórica, lógica. Aprendeu todas as ciências possíveis em sua época. A oratória lhe era extraordinária. O menino sabia de 6 a 7 línguas. Dominava como poucos o querido grego e o querido hebraico. E como ninguém a língua alemã. Tanto é que quando traduziu a palavra de Deus para o alemão, ele tornou a língua alemã única. E dele é que se estuda toda a gramática alemã. Esse menino estava na igreja, que na época só era a igreja católica, apostólica, romana. Esse menino cresceu ouvindo e entendendo as coisas de Deus e discernindo as coisas de Deus e trouxe um ódio tremendo do seu pai, porque abandonou a carreira jurídica e foi para o mundo da teologia. E uma decepção enorme na família.
Esse pobre menino, quando foi ministrar sua primeira ceia, o pai disse: bem, pelo menos vamos lá, vamos ver que tipo de ser esta coisa se tornou. Amoroso pai alemão, não? E simplesmente o filho, quando viu o Senhor Jesus, segundo ele, sua descrição, tremia tanto que caiu todo o cálice, caiu tudo e ele não conseguiu nem a primeira homilia realizar. Eucaristia, então, esqueça. Ele cria que servindo a Deus, por intermédio dos sacramentos, ele chegaria aos céus. Como poucos, ele conhecia tudo. Ele que tinha sido batizado ao nascer. E daí o primeiro sacramento que o retirava da possibilidade pagão e de ir para o inferno. Ele que tinha crescido e ao crescer tinha feito a primeira comunhão. E aí a certificação de que Deus estaria na vida dele. Ele que cresceu e simplesmente disse: bem, agora ou eu parto para o sacramento do casamento, ou eu parto para o sacramento da ordem. Eu quero a ordem, eu quero ser padre. E aí ele se dedica a isso, e ele agora passa a ter uma vida absolutamente voltada à noção de que as obras o poderiam salvar. Afinal de contas, pecou, não há problema, há o sacramento da confissão, e depois o sacramento da penitência, realizando fatos para, cumprindo esses fatos, ter diante de Deus o direito de pedir perdão. E, obviamente, no momento da morte, era só chamar um amigo pároco, que seria estabelecida a última unção, a extrema unção, e garantida a vida eterna. Mas se mesmo assim um certo problema houvesse, e ele não conseguisse chegar direto a Deus, pelo menos sua família, por intermédio de missas, após sua morte, o tiraria de lugar do purgatório. Esse menino, ele simplesmente vivia atormentado, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia um Deus santo, 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 santo. E ele sentia que por mais que se dedicasse, as suas ações não conseguiam pagar os pecados que ele tinha. Ele sempre se sentia devedor. E ele não tinha condições de simplesmente olhar para o céu e dizer: eu tenho justiça para dizer a ti, ó Deus, me recebe. Alguns, quando falamos isso, não acreditam, por isso aqui está o livro. Escute em nome do Senhor Jesus. Tornei-me doutor em Bíblia. O maior título de conhecimento em minha época. E através de laboriosos estudos, porque tinha que ministrar romanos, cheguei ao desespero, pois a culpa me consumia. Mas um dia, li Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em, como está escrito, o justo viverá da fé. Outro relâmpago cruzou meu caminho. Rapidamente, ele um dia volta de casa, e um relâmpago vem numa dessas chuvas torrenciais próprias da Alemanha. Ele cai no chão e ele pensa que vai morrer. E ele grita: Santa Ana, se eu viver, vou ser padre. Esse foi o primeiro relâmpago, aqui está o segundo relâmpago. Romanos 1:17. Escute Lutero, por favor, escute Lutero. Noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi
que a justiça de Deus era pura graça e pura misericórdia. Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascendo e ter passado através das portas abertas para dentro do paraíso. Sim, toda a Escritura teve um significado novo. E antes a justiça que me enchia de ódio, agora se tornou para mim inexplicavelmente doce e um amor maior. Nós não podemos alcançar a remissão dos pecados e justiça diante de Deus por méritos como eu pensava. Porém, quando recebemos o sacrifício de Cristo, a remissão do pecado, nos tornamos justos diante dele pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé. Lutero entendeu que Romanos estava certo. Pegue Romanos capítulo 1. Olha que interessante, quando você pega Romanos capítulo 1, você vê literalmente que o mundo absolutamente perdido em desgraça, porque Deus se manifestou e o homem não o louvou, o homem não quis viver diante dele, e Deus o entregou a paixões infames, e o homem está perdido e não tem o que fazer para servi-lo. Depois Deus teve misericórdia da humanidade e simplesmente enviou uma revelação especial, Romanos 2. Mas o que os judeus fizeram com a revelação especial? Jogaram no lixo. Portanto, quando Romanos capítulo 3, versículo 23 chega e diz que todos estamos condenados, porque todos pecamos e merecemos a morte. Lutero entendeu que absolutamente nada era possível se fazer. E aí Lutero entendeu que no final de Romanos 3, quando diz: escute o Senhor, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente na sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue por propiciatório, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está a jactância? Foi de toda excluída, porque lei das obras, não, contrário. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé. Quando o homem olha para o sacrifício de Cristo e entende que no sacrifício de Cristo Deus está punindo a humanidade inteira e basta confiar em Cristo, o caminho para o céu, ele imediatamente é justificado. E isso trouxe luz na vida de Lutero. E amados irmãos, o que aconteceu? Nós estamos aqui. Nós não precisamos praticar obras, nós não precisamos da confissão, nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de purgatório, nós não precisamos de absolutamente nada em matéria de sacramentos. A gente tem um vivo caminho já aberto por Deus diante de nós, por intermédio de Cristo, seguindo a Cristo, que nos leva a Deus e nos levará à vida eterna. E isto bastou, e foi a leitura de Romanos que abriu este homem à humanidade, e nós saímos das trevas e brilhou em nosso coração a luz do Evangelho. Eu te convido a abrir esta jaula. Eu te convido a mandar esta jaula para aqueles que você
pensa, literalmente que é impossível o evangelho alcançar, porque são religiosos por demais. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E aí é óbvio, a gente consegue entender Romanos 4, Abraão foi justificado pela fé, e Abraão não precisou praticar obras. Aí você entende Romanos 5, a justificação com a fé e pela fé traz paz com Deus. E aí é óbvio que você compreende todo o amor de Deus que vai se desenvolvendo no 6, no 7 e no 8, quando chega e diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O evangelho é isso, é eu me esconder na cruz e no amor de Deus acreditar, porque é a única coisa que pode salvar meu coração. Eu, triste pecador, ao abismo caminhava, mas o amor de meu Deus, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, me fez ver, e atrás da cruz me escondo, nele me escondo, dele dependo, nele existo, nele me movimento, e a vida é nele. Isto é o evangelho. E que eu e você possamos ser canais para que o Brasil seja atingido por isso. Ó irmãos, há uma glória de Deus no livro de Romanos muito especial. É incrível como vidas são transformadas pela palavra de Deus, mas você já imaginou se você consegue ser o canal de Deus para atingir a vida de um novo Agostinho, de um novo Lutero? Tu já imaginastes a glória que virá para ti? Abre a jaula e confia no leão. Ele não falhará. E por fim, outro que foi tomado pelo evangelho, extremamente atingido pelo evangelho, foi um menino na Inglaterra, que por intermédio dele e do seu irmão, oh glória a Deus, a Inglaterra não teve um derramamento de sangue como houve na França e na Revolução Francesa. Historiadores até hoje dizem que a Inglaterra não foi banhada por cabeças e corpos e sangue, nervos e músculos e ossos absolutamente desconjuntados, porque Deus um dia levantou dois meninos, John e Charles Wesley, também com uma mãe firme. Pastor, e a mãe de Lutero? Não sabemos muito. Mas Lutero precisava muito mais de uma esposa, Catarina von Bohr, ou Catarina von Bora. E essa mulher sustentou Lutero em sua fé, obviamente abaixo do Senhor Jesus Cristo. John Wesley não. John Wesley tinha uma mãe chamada Susana, um pai pastor anglicano. E John Wesley cresce no discernimento do Espírito Santo e da glória de Deus. Em Erfurt, na querida Inglaterra, ele cresce, é um prodígio intelectual. Hoje um dos homens mais estudados no mundo no campo da educação, em razão do seu conhecimento extraordinário. E John Wesley simplesmente se torna primeiro diácono na igreja anglicana, depois foi para Oxford e em razão de suas notas altíssimas em teologia, em artes, ele volta para casa, ajuda seu pai e chega até o ponto do pastorado, e a igreja o vê como um grande proeminente da palavra de Deus, o manda para o novo mundo, ou seja, os Estados Unidos, futuramente Estados Unidos, e chegando na Nova Inglaterra, ele tem a companhia de gente grande como Edward West,
e Jonathan, também Edwards, e outros grandes, e ele prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, e volta para casa decepcionado, porque simplesmente foi um fracasso. Índio nenhum aceitou Jesus, ninguém queria ouvir a palavra dele, ele era difícil de se entender, ele não atraía ninguém, algo horrível, ele volta para casa decepcionado. Mas ele volta para casa e ele teve uma experiência fantástica, irmãos, quando ia. Ele, ao ir, estava no mesmo navio que os irmãos morávios. E simplesmente os irmãos morávios faziam parte de uma grande rede de evangelismo patrocinada por um conde alemão, conde Zinzendorf, e que foram responsáveis por uma casa de oração, aonde oração se tinha 24 horas por dia, e esta oração de 24 horas por dia na torre de oração durou exatamente mais de 110 anos, e ele não compreendia, o navio perto de afundar, todos em desespero, e aqueles malucos morávios sem ter medo de nada. Ele voltou e ele foi atrás. Ele foi ver o que os morávios tinham. Os morávios tinham a plenitude do Espírito Santo. Os morávios eram os malucos dos pentecostais da época. Os morávios falavam em línguas. Os morávios tinham visões. Os morávios eram capazes de vender o corpo como escravos para sair de uma localidade e ir aos finais da terra, aos confins da terra, ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Ele foi numa reunião de morávios. Adivinha o que eles estavam lendo? Chuta o que eles estavam estudando. Olha a descrição de Wesley. Segura só um pouquinho seu filho. Eu estou terminando, prometo. Olha a descrição de Wesley. À noite fui, muito a contragosto. Ele ainda é sincero. Há uma reunião na rua de Aldersgate, onde estava sendo lido e proferido o comentário de Lutero sobre Romanos. Espera aí. Lutero lia o comentário de quem sobre Romanos? De Agostinho. E quem os morávios estavam lendo no comentário de Romanos? Lutero. Por volta de 15 minutos para as 9, enquanto eu estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé, eu senti meu coração aquecido. Voltou? Começou a pregar e todo mundo disse: está louco. Foi proibido pelo pai de pregar dentro da igreja. Ele disse: o mundo é minha paróquia. Saiu pelo mundo pregando o evangelho e a glória de Deus se manifestou. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele o quê? Quem sabe, com a leitura de Romanos, eu e você que estamos tão frios, eu e você que já falamos pouco em línguas, eu e você que choramos pouco diante da cruz de Cristo, eu e você que simplesmente ouvimos a glória de Deus e ela já não nos toca mais. Oxalá queira o Senhor, Deus bendito, que em cada leitura de Romanos, o Espírito Santo nos inflame e o mundo seja a nossa paróquia e a glória de Deus se manifeste. Ou será que somente gente de vida desregrada precisa de Romanos? Será que somente os religiosos perdidos precisam de Romanos? Não, eu e você precisamos de Romanos.
tem que algo arder em nossa alma. O Senhor tem que nos levantar, porque Ele está voltando. O Senhor vai nos levantar. Em nome do Senhor Jesus, pela fé abrimos esta jaula, e este leão rugirá, nos atingirá, nos devorará para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você verá o teu marido que hoje ri da tua cara e te acompanha por carinho aos pés do Senhor Jesus. Eu falo isso porque eu estou vendo aos pés do Senhor Jesus, curvado, chorando, clamando pela misericórdia de Deus. Você verá teu filho dizendo: eu preciso deste Deus. Você verá a tua vida e a minha vida rendidos ao Senhor. Que o Senhor levante a todos nós, como levantou esses 3 grandes homens, como marcos históricos do livro de Romanos, e que a glória de Deus encha a nossa vida. Senhor Deus, ó Deus, muda meu coração, muda o coração do meu irmão, muda o coração da minha irmã. Senhor, quando se entende Romanos, se vê que a eternidade é a única coisa que interessa. Quando se lê Romanos e se discerne Romanos, Deus, se entende que a única coisa que vale a pena é a vida eterna. Eu não sei que destino teria o meu coração e o coração do meu irmão se hoje se encontrasse com Cristo. Contigo, ó Cristo. Mas eu sei que o justo só é justo porque tu justificastes. E ele vive na fé. Toma o livro de Romanos, Senhor, e faz verdade no meu coração e no coração do meu irmão. Toma o livro de Romanos, inflama a nossa alma. Senhor, usa Romanos para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que é simplesmente fazer o pecador enxergar o juízo e a desgraça, e que simplesmente está indo para o inferno. Senhor, usa-nos nisso. Ó Deus, eu te louvo. E eu te agradeço. Por fim, o resumo do livro de Romanos. Escute. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz. Escute, minha vida, do meu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Amor por amor, Cristo me amou e me livrou por seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder
querer e o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Daí Romanos 10, 11, 12. Ao seu lado vou viver do seu amor. Daí Romanos 14, 15, 16. A mensagem transmitir aos que perdidos vão, e a todos já fluir da salvação. Glória a Deus, Cristo, aleluia, aleluia. Me livrou. Estávamos indo para a morte, com seu imenso amor me transformou. E Ele quis, foi seu poder e o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Isso é Romanos. Ora lama canturi, será lama turiandas. Era lama canturi maias. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tem a terra por seus cabelos, se inclina para me ver, para amar-me, triste pecador. Confia em mim, dar-me seu Espírito. Sabe, irmãos, quando se termina um livro de Romanos, se termina como Agostinho, Lutero e Wesley, de joelhos, chorando, sem nada a dizer, nada a dizer. Deus nos abençoe. Terça-feira começa. Abra a jaula. Faça só isso. Deixe o leão da tribo de Judá. O resto é com ele. Pastor, eu tenho dificuldades de pregar o Evangelho. Eu não tenho sua desenvoltura. Obrigado pela desenvoltura, né? A igreja está começando algo maravilhoso por você. Nós enviamos hoje para todos os grupos. Creio que o Elias passou para a mocidade. Eu passei para a banda. Izinha deve passar para as senhoras. Não deu tempo ainda. Todo domingo nós vamos enviar para você algo sobre o Evangelho de forma simples e didática, para você reenviar via WhatsApp
para a pessoa que você está enviando Romanos. Se ela quiser conversar com você sobre isso, está tão mastigado que uma criança de 5 anos consegue evangelizar. É só abrir. Lutero, só mostrar para o povo. Eu peço por gentileza que você só veja. Desculpe o horário. Perdão. É que a gente deseja tanto. Olha que interessante. Não fizemos isso. A gente não vai inventar a roda. Para que inventar a roda? Abaixa, Luterinho. Conhecendo Deus pessoalmente. Tem figuras extraordinárias, pode abaixar. Tem a mensagem que é simples, direta e objetiva. Pode abaixar. Olha aí, ó. Deus afastado do homem, pecador, Deus santo. Continue. E é tão simples, tão direto, que a pessoa não consegue parar de ler. Até porque é bem feito, é graficamente bem feito. Então presta atenção. Queridos jovens, Elias vai compartilhar. Mulheres, Izinha vai compartilhar. Adolescentes, eu já coloquei no grupo de adolescentes. E aí com certeza os pais já têm. Banda já compartilhei. E é 10 minutinhos que a pessoa lê isso. Uma vez por semana. Você lê, você se edifica. Aprende um pouco mais a evangelizar. Vai transmitindo para os outros. E à medida que eles tiverem dúvidas, vão atrás de você. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essas pessoas para quem você está transmitindo e vai dizer: vem conhecer minha igreja. Vem conhecer minha pastora. Vem conhecer a banda, vem conhecer o coral, vem conhecer minha mocidade, vem conhecer o grupo de senhoras, vem conhecer o grupo de homens. Vamos um domingo na igreja, deixa ele vir um domingo. Só um domingo. Espalhe. Pegue ainda hoje tudo isso. Pastor, não estou em zap nenhum da igreja. Então tá ótimo, fale comigo, eu pego o seu telefone, eu mando direto para você, não tem problema. Mas seria bom você estar nos grupos. Muita coisa boa está chegando. Deus abençoe a todos. Lutero.